Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma aula nossa, certo? A nossa aula hoje é de matemática, o nosso tema é sobre multiplicação de números naturais. A gente vai compreender aqui como é que a gente elabora e resolve alguns problemas de multiplicação, certo? Ou pelo menos alguns cálculos de multiplicação. E a gente vai exercitar a nossa aula hoje no nosso livro de matemática, que é da página 22 até a página 26, certo? Vamos lá. Primeiro, a gente vai aqui entender um pouquinho sobre os termos da multiplicação, certo? A gente já até estudou na aula anterior sobre os termos da adição, não foi assim? Então, hoje a gente vai entender aqui sobre os termos da multiplicação, certo? Então, quando a gente fala nos termos da multiplicação, nós estamos falando do multiplicando, que é o número que está na primeira posição, certo? Como mostra aqui o exemplo aqui, que tem aqui o número 12, certo? Ele é o multiplicando. E temos aqui o multiplicador, que no caso aqui é o número que está na segunda posição, que está aqui representado pelo número 4. E o resultado, que eu chamo de produto, que é aqui o número de valor 48, certo? Então, uma multiplicação é o mesmo que adicionar as parcelas que sejam iguais. Mas como assim, professora, né? Como podemos resolver um problema de multiplicação? Nós temos que entender primeiro o nome dos termos, conhecer aí a operação que vai ser efetuada, e só assim a gente resolve o nosso cálculo de multiplicação, certo? Então, vamos entender aqui um pouquinho sobre os termos da multiplicação, ou pelo menos as propriedades da multiplicação, certo? Quando eu falo nas propriedades de multiplicação, eu estou falando naquelas propriedades que nós vimos no comecinho do ano letivo, né, que teve aí as propriedades da adição, e nós estamos vendo agora, vamos ver hoje as propriedades da multiplicação, né, que é a propriedade de fechamento, que é quando os produtos de dois números naturais é sempre um número natural, como temos aqui o exemplo do número 6 vezes 7, que é igual a 42, né? 5 vezes 5, que é igual a 30. Lembrando aqui que fechamento é o cálculo de números naturais não negativos, que não fazem parte dos números naturais, ok? Já na propriedade comutativa, é a ordem que os fatores são multiplicados e não altera o produto, ou seja, não importa a posição em que eu vou colocar os números que estão sendo multiplicados, o resultado não será alterado, será sempre o mesmo. É o caso de 15 vezes 2, que é igual a 30, ou 2 vezes 15 também será o resultado 30, ou seja, a posição em que eu boto as multiplicações, né, as parcelas que estão sendo multiplicadas, não vai alterar o resultado da minha operação, tá certo? E já na propriedade distributiva, né, podemos utilizar aí a soma ou a diferença, né, para poder encontrar o resultado dessa multiplicação. Vamos observar aqui o exemplo, né? Temos aqui, ó, 2 vezes 5, certo? 2 vezes 5, ó. E 2 vezes 2, certo? No caso aqui, o 5 menos 2 está dentro dos parênteses, né? Ou seja, 2 vezes é o número, é o multiplicador dessa operação que está aqui dentro dos parênteses. Então, para mim poder realizar, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou apagar aqui para você entender. Vou pegar aqui 2 vezes 5, colocar dentro dos parênteses, baixar o sinal de menos, ok? E pegar aqui 2 vezes 2, colocar também dentro dos parênteses. Aí, o que é que eu vou fazer logo em seguida? Vou pegar aqui 2 vezes 5, que é igual a 10, abaixo o sinal de menos, 2 vezes 2, que é igual a 4, faça a subtração de 10 menos 4 e encontra aqui o resultado, que é 6, certo? Aí foi a minha resolução de um cálculo na propriedade distributiva. Já na propriedade associativa, é muito semelhante também com a distributiva, mas a diferença é que na associativa eu realizo a operação com 3 números, certo? No caso aqui, temos aqui o exemplo de 2 vezes 3, né? E que também vai multiplicar com 5. Então, como é que eu vou fazer? Repito aqui o número 2, desço o sinal de vezes e
boto dentro dos parênteses o 3 e o 5. E também embaixo o símbolo, né, do termo da multiplicação. Faço, então, aqui a multiplicação de 2 vezes 3, né? Ou posso fazer logo aqui a multiplicação de 3 vezes 5, que é igual a 15, e baixo o número 2 e baixo o sinal de multiplicação. Faço, então, a multiplicação de 2 vezes 15, que dá igual a 30, certo? Espero que você tenha compreendido. Vou até aqui mostrar o segundo exemplo, que também pode ser feito dessa forma, certo? Temos aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5, que é o mesmo exemplo, é os mesmos números. Então, vou botar dentro dos parênteses o 2 e o 3 e o sinal de multiplicação. E deixo o 5 fora dos parênteses. Faço a multiplicação de 2 vezes 3, que dá igual a 6. Abaixo o sinal de multiplicação e abaixo também o número 5. Faço a multiplicação de 6 vezes 5 e chega aqui o resultado de 30. Ok? Vamos agora aqui para o terceiro exemplo, utilizando também os mesmos números, certo? Vamos aqui. Abaixo 3, sinal de multiplicação. Coloco dentro dos parênteses o 2 e o 5. Abaixo 3 novamente. Abaixo o sinal de multiplicação. Multiplico 2 vezes 5, que dá igual a 10. E no final, para concluir, eu multiplico 3 vezes 10, que dá igual a 30. Se você observar bem, os 3 exemplos, né, que empregou os números, né, nas posições diferentes, também não alterou o resultado, certo? E para a gente não esquecer, vai aqui um toque para você ficar sempre de olho, viu? Quando você for fazer cálculos de multiplicação, que todo número que é multiplicado com 1 é igual a ele mesmo. Portanto, o número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, quando o número é multiplicado com 1, o valor daquele número, ou seja, o resultado daquela operação da multiplicação, não será alterado, porque o número será ele mesmo. Já o zero, ele não é o elemento neutro da multiplicação. Por quê? Porque todo número que é multiplicado com zero não é igual a ele mesmo, e sim é zero, certo? Então, pode ser 1 milhão vezes zero, vai dar igual a zero, certo? Ou seja, o número não vai se repetir, a não ser o zero, que é o elemento neutro da multiplicação, que não é o elemento neutro da multiplicação, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo de multiplicação, né, que são com números de 3 algarismos, né, que é o multiplicador de 3 algarismos e o multiplicando de 2, né? Temos aqui 5 vezes 7, que dá igual a 35, coloco o 5 e sobe o 3, olha aqui o 3 aqui. Depois eu multiplico 5 vezes 2, certo? Que dá igual a 10, mais o 3 que subiu, olha aqui o 3, né? Vai dar igual a 3. Coloco o 13 e sobe o 1, certo? E vou aqui agora multiplicar 5 vezes 3, que dá igual a 15, junto com o 1 que já estava aqui, que dá igual a 16. Está aqui o número 16, certo? Olha aqui o número 16, tá bom? Vamos agora aqui para a próxima etapa da multiplicação. Espero que você tenha entendido aqui como é que eu multiplico esses números, certo? Lembrando que eu multipliquei 5 vezes 7, 5 vezes 2 e 5 vezes 3, certo? E coloquei aqui o resultado dessa multiplicação. Agora, nós vamos para a segunda etapa da multiplicação, que é multiplicar o 1 vezes 7, que eu ainda não multipliquei o 1, 1 vezes 2 e 1 vezes 3. E vou colocar o resultado aqui embaixo. Lembrando que quando eu vou iniciar a segunda etapa, eu tenho que baixar aqui, ó, o 0, porque o 0 nas unidades está com ideia de vazio, ok? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Vamos lá. 1 vezes 7 é igual a 7. Olhem que eu já coloquei aqui o 0, viu? Já baixei o 0.
1 vezes 2 é igual a 2 e 1 vezes 3 é igual a 3. Faça agora aqui a soma desses números, né? Que 5 mais 0 é igual a 5. 3 mais 7 é igual a 10, que sobe 1. Tá aqui o 1, ó. E 1 mais 6 é igual a 7. 7, certo? E 7 mais 2 é igual a 9. 1 mais 3 é igual a 4. Encerrei, então, aqui a minha multiplicação, onde 327 vezes 15 é igual a 4.905. Desculpa aí. A nossa aula vai encerrando por aqui, certo? Exercite a atividade no caderno ou no livro, certo? Logo mais teremos também atividades no caderno. Fique de olho nos exemplos, fique de olho aí nas dicas que foi dada hoje pra gente e faça aí sua atividade com sucesso, que eu sei que você é capaz. Um forte abraço e até o próximo encontro.